Qual é o seu conceito de felicidade? Já reparou que a felicidade muitas vezes nos soa como algo misterioso? Cada vez que o tempo passa, mais difícil é encontrá-la e de verdade começa a parecer que é apenas algo fantasioso de que criamos para que possamos, sei lá, aguentar o dia a dia. Mas a verdade é que tudo que fazemos, tudo que pensamos e planejamos sempre é em busca desse ideal, sempre é em busca dessa máxima que seria a satisfação, que seria se sentir inteiro, ou seja, alcançar o seu objetivo. E até mesmo as pessoas que são indiferentes com os outros e consigo mesmo tendem a procurar um ponto de equilíbrio, ou seja, todas as suas ações, sendo elas boas ou ruins aos olhos da sociedade, sempre se direcionam ao equilíbrio. Ou seja, mesmo numa visão totalmente confusa, totalmente errada sobre a vida e a forma como ela deve viver, mesmo assim, tudo o que ela faz é por procurar o seu equilíbrio. Bom, então todas as nossas atitudes convergem para que um dia, consciente ou inconscientemente, através das nossas atitudes e ações, nós possamos alcançar a tão sonhada felicidade. E essa felicidade muitas vezes nos é traduzida, ou nós mesmos traduzimos de forma equivocada. Achamos que ela se encontra em bens, em posses, em relacionamentos às vezes, ou até mesmo em poder. Mas a felicidade não reside aí. E é sobre isso que nós viemos tratar e conversar hoje, sobre a felicidade. Esse é mais um vídeo do Fé Consciente. Bom, então essas pessoas aí que buscam a felicidade em objetos, em pessoas ou em poderes, são como garimpeiro, que ficam de pé diante das águas e firmam-se nos seus próprios valores. Procuram ali qualquer coisa que reluza, qualquer coisa que brilhe, que lhe pareça de algum valor. E gananciosamente eles procuram ali pequenas pepitas do que chamam de felicidade, que nada mais são do que pequenas satisfações momentâneas. E por julgarem pela aparência e pela reluzência, não colecionam nada mais do que pedras brilhantes, porque não conhecem de fato como é e qual é a verdadeira natureza do ouro ou da felicidade. Bom, e essas pessoas aí, enquanto praticam essa arte do auto-engano, deixam com que o fluxo da água ou da vida passe diante de suas pernas e nem sequer perceba isso. E quando chega finalmente o momento de receber ali a recompensa pelo seu esforço, deparam-se com a situação de que colecionaram todo esse tempo apenas pedras que não têm valor algum, porque apesar de bonitas, apesar de boa aparência e apesar de terem sido muitas vezes trabalhosamente conquistadas, não são nem de longe ouro de verdade. Bom, e essas pepitas podem até nos fazer bem no momento em que encontramos, mas assim que as temos, precisamos de mais, inclusive de maiores de preferência. Ou seja, nunca é o suficiente. Bom, então se essas coisas não se classificam como felicidade, afinal o que é a felicidade? Bom, segundo o dicionário, felicidade significa consciência plenamente satisfeita. Consciência plenamente satisfeita. Então é por isso que essas outras coisas não nos servem como felicidade. Porque apesar de termos, sempre queremos mais, ou precisamos de mais. Sempre haverá um equipamento melhor, sempre haverão problemas no relacionamentos e metas de relacionamento que nós temos vendo dos outros, ou seja, sempre parece que falta algum pedaço. Quando se trata de poder, sempre haverá alguém mais poderoso, com mais influência do que você. Consegue notar que sempre tem um passo a mais a ser dado? Então, como pode haver satisfação em algo que eu ainda não possuo por completo? Então, a felicidade, ela está em algo que nos deixa completamente satisfeito, fazendo com que não sintamos falta e nem necessidade de ter nada a mais daquilo que já temos. E que não só permita nos sentir completos, mas que faça isso de forma permanente, que não mude essa condição. Bom, independente de quem você é e de onde você veio, basta você olhar rapidamente aí para a sua vida ou para as coisas e para as pessoas ao seu redor, para perceber que essas condições simplesmente não existem. Pessoas mudam com o tempo, bens se deterioram ou são perdidos, seja por vontade própria ou não,
ao decorrer do tempo. Então, nada consegue escapar da variação, nada consegue permanecer constante. Então, onde que eu posso encontrar a felicidade? Se onde eu vivo, esse mundo, eu não consigo encontrar nada que satisfaça as condições dela. Ela não existe, então? Bom, para a resposta dessa pergunta, existe uma boa e uma ruim. E a ruim é que justamente aqui nós não encontramos. Independente do quão boa é a sua vida, independente do quão confortável você está, sempre existe um problema, sempre existe algo que te atrai, algo que você não possui e que ainda está lá para ser conquistado. E a boa notícia é que sim, ela está aqui, mas precisamos entender que ela não é daqui, porque é entendendo de onde ela vem é que podemos realmente senti-la e vivê-la. Bom, então para que se preencha os requisitos, essa felicidade, ela precisa nos trazer satisfação completa, como vimos antes. E na Bíblia, que é o perfeito manual da vida, nós encontramos instruções que há muito tempo já estão escritas lá e que falam justamente sobre isso tudo que nós estamos falando aqui. No livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, o apóstolo Paulo, ele nos diz que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Então em Jesus nós já achamos o primeiro requisito que falávamos agora há pouco. Ele é imutável, não tem variação, nele não existe dúvida e não existe falha. Jesus mesmo diz em João, no capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim não terá mais sede. Então nós percebemos que em Jesus nós conseguimos nos livrar daquelas antigas ilusões. Porque quando ele fala de fome e de sede, não é literalmente apenas da fome, apenas da sede, mas é tudo aquilo que nos traz desejo, é de tudo aquilo que nos traz falta, de tudo aquilo que nos impede de nos sentir completo e de sentir satisfação na alma. Em Jesus, nós percebemos a constância, nós percebemos que ele não muda e nós percebemos que ele nos tira das nossas necessidades humanas. Mas se fosse só isso, ainda estaríamos presos, porque continuamos sendo humanos, continuamos tendo limitações. Então Jesus diz, nesse mesmo livro de João, no capítulo 11, versículo 25, eu sou a verdade e a vida. Aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Agora sim, nós podemos perceber que ele não muda, que ele tira os nossos desejos, as nossas ambições, porque nos completa e nos livra dessa grande limitação que temos, que é a morte, que dependente do quão bem nós caminhamos, ela sempre nos era inevitável, mas com ele, nem a morte nos aprisiona mais. E é por isso que em Jesus encontramos a felicidade, porque a felicidade que ele nos dá não acaba, não finda de forma alguma, não é menor do que nada que vivemos aqui, ou seja, não nos traz o desejo, não nos remete nenhuma falta de coisa alguma, porque neles nos sentimos realmente completos. Então, se achar a felicidade é justamente encontrar o caminho que carrega consigo o significado da vida, em Jesus nós encontramos isso por completo, porque no capítulo 14 e no versículo 6 do livro de João, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, de uma forma bem clara, ele nos mostra que ele retira as nossas necessidades, deixa com que as imperfeições passem a não ser mais um problema, porque é nele que encontramos a plenitude. Aquilo que nos parecia utópico é justamente utópico porque procurávamos em nosso meio, na nossa imperfeição humana. Mas Jesus, com a sua perfeição divina, completa a nossa alma e nos traz a verdadeira felicidade. Bom, e esse foi mais um vídeo do Fé Consciente. Espero que você tenha gostado. Não esqueça também de nos seguir na página do Instagram, que vai estar aqui logo na descrição. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e que Deus abençoe a sua vida.